Vamos lá, vamos falar sobre 5 motivos pelos quais eu não creio nos escritos de Ellen White. Primeiro é a dependência literária, ou chamado de plágio literário, né? Existem evidências fortes de que Ellen White ela tenha pego escritos de autores da sua época para colocar nos seus livros como se fosse dela. Quer dizer, ela estava plagiando escrito dos seus autores, e isso é mais forte porque até a própria Igreja Adventista reconhece essa dependência literária, né? Como se ela realmente tivesse pego o escrito de outras pessoas para colocar no seu. Então aí nós nos perguntamos, era revelação ou era imitação? Era plágio? Isso é muito forte porque não vem de críticos externos, ou seja, de fora, né? Mas isso vem de pesquisas ligadas ao próprio movimento adventista. No caso, vem de críticos internos, o que torna mais feia isso. A própria Ellen White State admite o uso de material de outros autores, embora negue plágio. Quer dizer, eu estou usando material de outra pessoa, mas não estou plagiando. Quando a gente está fazendo alguma coisa do tipo, nós temos que, no mínimo, colocar no rodapé que isso foi tirado de tal material, de tal escrito, mas não é o que acontece com os escritos de Ellen White. Então, assim, a discussão hoje não é mais se houve dependência literária, mas qual o grau dela. Então, é um dos motivos pelo qual eu não acredito que os escritos de Ellen White sejam divinos ou proféticos e que eu, na verdade, eu considero ela uma mentirosa por isso. Segundo, a profecia de 1856 aparentemente falhou. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 131, 132, Ellen White declara o seguinte para alguns presentes numa conferência. Alguns servirão de alimento para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7ª últimas pragas, e alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados por ocasião da vinda de Jesus. O problema é simples. Ela declara isso para o seu público, só que o público que estava ouvindo ela naquela dia ou manhã ou noite, todos morreram. Ou seja, se todos morreram, essa profecia aqui que ela lançou é impossível de acontecer. Porque ela fala que todos estariam ali. Alguns ainda estariam vivos na volta de Cristo, mas isso não aconteceu. E o que vai de encontro com Deuteronômio 18, 22, que diz assim, o profeta que fala em nome do Senhor e aquilo não acontece, essa palavra não veio de Deus. Ou seja, errou na profecia. E quantos porcentos um profeta tem que acertar para que ele seja um profeta de Deus? 100%. Se ele errar uma, ele não é profeta de Deus. Então, esse problema se torna também mais forte, né? Porque os próprios adventistas, eles assumem que essa foi uma profecia que não se cumpriu de Ellen White. Ou seja, ela errou em suas profecias. Então, significa que eu não devo acreditar nos escritos de Ellen White, já que ela era uma falsa profetisa. O problema da porta fechada, 1844. Depois do fracasso de 1844, que eles prediziam a volta de Jesus Cristo, os mileritas passaram a acreditar que a porta da salvação havia fechado e que muitas pessoas não poderiam mais ser salvas. Então, o que é essa porta fechada? Não haveria mais salvação. Esse ensino ficou conhecido como porta fechada. Críticos afirmam que Ellen White inicialmente apoiou esse entendimento, né, da porta fechada. O mais importante, a própria defesa adventista reconhece que essa controvérsia existiu. Tem até documento oficial falando sobre isso aí. Então aqui surge uma pergunta séria. Como uma profetisa guiada literalmente por Deus
participou de um movimento baseado numa data profética equivocada. Então, como se ela é uma profetisa de Deus, ela poderia participar de algo assim? Porque, historicamente, 1844 falhou, Cristo não voltou. E depois surgiu uma reinterpretação para explicar o erro, chamado de juízo investigativo. Ou seja, muitos críticos entendem que o juízo investigativo nasceu exatamente da necessidade de reinterpretar esse fracasso. Mais um motivo porque eu não creio nos escritos de Ellen White. Na prática, os escritos dela acabam funcionando acima da Bíblia. Como isso funciona? Assim, oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que a Bíblia é a única regra de fé. E Ellen White possui autoridades subordinadas às Escrituras. Mas, na prática, não é assim que funciona. Os debates doutrinários frequentemente são encerrados, por exemplo, citando Ellen White. Interpretações bíblicas são filtradas pelos escritos dela, são os livros de Ellen White, né? E muitos membros acabam lendo a Bíblia através da lente, da ótica dos livros de Ellen White. Então, o problema não é apenas possuir comentários espirituais. Temos hoje grandes comentaristas, né? O problema é que quando uma autora moderna passa a exercer esse tipo de influência interpretativa, semelhante a de um profeta inspirado, a pergunta que surge é: se a Bíblia é suficiente, por que precisamos de uma outra autoridade profética e moderna para validar certas doutrinas? Então, por isso também que eu não acredito em seus escritos, porque ela pega a Bíblia, ela reinterpreta do seu jeito, aí vem os adventistas de hoje e interpretam a Bíblia usando a ótica dos livros de Ellen White. Quinto, muitas ideias refletem o contexto do século XIX. Outro ponto importante é salientar isso aí, né? Várias das declarações de Ellen White falavam sobre alimentação, saúde, doença, medicina e comportamento humano. Isso parece refletir totalmente ao ambiente reformista do século XIX. Até o historiador Ronald Numbers documentou isso em Prophets of Out, eu acho que é assim que lê. Segundo a análise dele, muitas ideias defendidas por Ellen White já circulavam entre os reformadores de saúde da época. Isso levanta, então, uma importante pergunta. As visões dela traziam revelações sobrenaturais inéditas ou reproduziam conceitos populares em seu tempo? Porque quando observamos os profetas bíblicos, frequentemente eles confrontavam a cultura, não apenas repetiam tendências do ambiente em que viviam. Ou seja, era uma hypeira. Se colocasse hoje, no mundo de hoje, Ellen White ia ser chamada de hypeira. Ela estava pegando o hype do momento e dizendo que eram visões de Deus. Mais uma vez, um motivo para eu não acreditar nos escritos de Ellen Gold White. Então, sintetizando, eu não consigo enxergar Ellen White como uma profetisa inspirada pelo Espírito Santo. Porque, veja assim, problemas proféticos, dependência literária, revisões doutrinárias após 1844, autoridade prática muito elevada e forte influência cultural do século XIX, né? E acima de tudo, eu acredito que a palavra de Deus, a Escritura, é suficiente. Como diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, minha autoridade final não é uma profetisa moderna, ok? O que nós devemos crer e acreditar é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.